Vamos nos unir em oração. Em nome de Deus, o Pai, do Filho e do Espírito Santo. Querido e bom Pai Celestial, novamente nos apresentamos ante o Teu altar de graça e nos achegamos, Senhor, e pedimos a Tua permissão para podermos colocar aos pés do Teu altar todas as nossas lutas, as nossas circunstâncias, todas as nossas perguntas, as nossas dúvidas, para que Tu possas nos responder, Tu possas conhecer as nossas circunstâncias e poder nos ajudar, nos dando forças para poder vencer em cada momento, para que possamos andar e dar cada passo que precisamos dar com segurança, protegido e guardado por Ti e pelos Teus anjos. Senhor, Te agradecemos porque Tu também nos tem dado um caminho para poder seguir e queremos seguir este caminho que Tu tens instituído para podermos alcançar o dia da comunhão eterna com Teu Filho, junto a Teu Filho, para podermos estar na comunhão eterna com Deus. Pai, trazemos o nosso mais profundo agradecimento por tudo que nos tem abençoado, pelas graças que pudemos ter alcançado e por tudo aquilo que é feito por cada um de nós. E reconhecemos, Senhor, que mesmo que não fazemos os nossos pedidos, Tu ainda nos abençoa e nos orienta. Mas queremos estar sempre curvados a Ti e à Tua santa vontade. Muitas coisas não entendemos, muitas circunstâncias não conseguimos compreender quais são os Teus propósitos em muitos. Mas, Senhor, dá-nos uma ajuda especial para que nós não façamos a pergunta por que disto ou por que daquilo, mas que nós possamos perguntar para quê, o que temos que aprender, aonde devemos crescer, no que devemos crescer, para podermos andar tão somente de uma forma que agrade aos Teus olhos. Queremos viver a comunhão contigo, queremos nos apartar do príncipe das trevas que só quer nos espalhar, queremos estar unido a Ti, sempre, até o dia do cumprimento da promessa de Teu Filho amado, de poder retornar e nos buscar. Senhor, olhe por cada um dos Teus filhos, as suas circunstâncias, as suas lutas, as suas necessidades. Olhe por aqueles que estão enfermos, que estão desconsolados. Olhe de uma forma especial para aqueles que estão enlutados, Pai. Ajude-os também aos familiares a superar todas estas circunstâncias, que possam superar esta dor do luto. Tu é aquele que pode dar o consolo, mas também colocamos nas Tuas mãos, Senhor, as comunidades que estão em luto, para que possam ser ajudados. E assim, Pai, dá-nos sempre forças e reconhecimento que Tu sabes todas as coisas. Nós temos uma sabedoria muito ínfima, Pai, perante a Tua. Então pedimos que Tu possas fazer o melhor por cada um, para que possamos andar na fé, na fealdade e no amor. Dá-nos sempre o reconhecimento para podermos fortalecer a união e a comunhão com cada um, com as Tuas comunidades,
E assim, Pai, no dia da vinda do Teu Filho amado, possa nos encontrar prontos para adentrarmos a este reino, para podermos sentar à Tua direita, e assim é isto que queremos. Senhor, olhe para aqueles que estão na eternidade, ou melhor, olhe por aqueles que estão na outra margem, para que estes também possam se achegar diante do Teu altar e buscar a ajuda necessária, para que possam buscar, através da Tua palavra, a edificação. E no dia da vinda do Teu Filho, que possamos todos nos reencontrarmos e unidos, podemos então estar junto a Deus pela eternidade. Dá-nos uma hora de paz, de alegria, de união, de comunhão, e que possamos, ao final desta hora, estarmos alimentados, saciados, com as nossas questões resolvidas, e assim colocamos tudo nas Tuas mãos. Dá-nos por graça. Senhor, conceda-nos uma comunhão com o nosso apóstolo de distrito, com o nosso apóstolo maior, abençoa-os naquilo que é necessário para que possam conduzir o Teu povo por sobre a terra. Abençoe também a cada um dos Teus servos, Senhor. Ajude-os naquilo que é necessário para poder também cumprir com a missão que Tu tens colocado nas mãos de cada um. Pai querido, dá-nos tudo por graça e pela Tua santa vontade. Isto te rogamos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Teu Filho amado. Amém. Amém. Amados irmãos e irmãs, para esta manhã, nosso apóstolo maior nos dá uma palavra que está escrito em João, no capítulo 16, versículo 32, e que diz assim: Eis que é chegada a hora e já se aproxima, e em vós sereis dispersos, cada um para a sua casa. E me deixareis só, mas não estou só, porque o Pai está comigo. Até aqui. Amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos à casa de nosso Pai Celestial nesta manhã. Obrigado. Uma semana se passou depois do serviço divino de agradecimento e certamente pudemos tê-lo vivido de uma forma ímpar em nossos corações. Até algumas comunidades puderam retornar para realizar o primeiro serviço divino depois de um período de pandemia, ainda que estamos vivendo na realidade, mas já houve a possibilidade de retornar. Então também foi motivo de agradecimento e alegria ali. Amados, se nós olharmos tudo que Deus tem feito para nós, tudo que faz por nós a cada momento das nossas vidas, nós precisamos estar sempre nos dobrando os joelhos diante dele e colocando-nos numa posição de querer poder fazer mais, cada vez mais, pela sua obra e por tudo aquilo que é necessário para o crescimento, não só da obra em si, mas das nossas almas para o dia do Senhor. O serviço divino que nós temos para esta manhã tem como título Deus une. E por que o apóstolo maior tem colocado este título de Deus une? Porque aquele que é o nosso inimigo, o príncipe das trevas, ele faz um trabalho exatamente o oposto. Ele quer espalhar.
Então, ele quer espalhar, mas Deus faz todo o trabalho para que nós possamos estar unidos. Nosso Senhor Jesus Cristo, aqui dentro, o livro de João, entre os capítulos 13 e 17, é o discurso que Jesus fez com os seus discípulos, as últimas palavras, as últimas orientações, tudo aquilo que iria acontecer até que chegou a ter a prisão. Mas ele preparou os seus discípulos para isso. Embora muitas vezes que ele falava com os seus discípulos, eles não estavam entendendo o que estava acontecendo. Mas o Senhor os preparou muito bem e deu um alerta para eles, dizendo que eles se dispersariam quando tudo começasse a acontecer. E aquilo que Cristo tinha previsto, aquilo que Jesus tinha previsto, aconteceu. Porque os seus discípulos se apartaram dele, abandonaram ele na hora mais difícil da sua oração, no Getsamane, no monte de Getsamane. Pedro negou a Cristo 3 vezes. Os discípulos que eram de Amaús saíram de Jerusalém, voltaram para os seus lugares. Então tudo estava previsto e Jesus foi falando para eles o que haveria de acontecer. Então isso significa, não que nós devemos aqui agora olhar esta passagem com uma tristeza ou com uma preocupação maior. A nossa preocupação maior é o trabalho que o príncipe das trevas quer fazer dentro de nós, dentro do nosso coração, dentro das nossas comunidades, e nós não podemos permitir. Nós não podemos deixar com que ele nos espalhe. Não é essa a nossa tarefa. A nossa tarefa é de união, a nossa tarefa é de comunhão. Se nós olhamos em Atos dos Apóstolos, no versículo 42, nós podemos ler ali que os primeiros cristãos viviam nas orações, no partir do pão, na comunhão e nos ensinamentos dos apóstolos. Isto vale para nós nos dias de hoje. Nós queremos viver nesta comunhão, nesta união. Mas o príncipe das trevas, ele é astuto e nós precisamos tomar muito cuidado com ele. Porque ele se achega a nós para nos discernir, para nos espalhar no momento mais frágil das nossas vidas, nos momentos mais difíceis da nossa vida, quando nós estamos mais sensíveis, quando as nossas preocupações estão maiores. Ele quer chegar a nós e fazer com que nós possamos não pensar de uma forma racional que o melhor quando nós estamos numa situação difícil é nos aproximarmos mais do altar, é nos aproximarmos mais das nossas orações, é nos aproximarmos mais dos nossos servos. E muitas vezes as nossas preocupações materiais fazem exatamente o oposto. Nos afasta do altar do Senhor, nos afasta das orações, nos afasta dos nossos servos. E aí ficamos mais suscetíveis aos ataques do príncipe das trevas. Já vamos entender que começarmos a colocar no nosso coração que não é tão importante estarmos na igreja, não é tão importante estarmos diante do altar, não é tão importante participarmos da ceia do Senhor. E é o inverso, tudo isso é importante para a nossa redenção, para a nossa salvação. Então nós queremos entender esse propósito, não nos afastar do Senhor, porque estarmos junto do Senhor é aquilo que faz com que nós estejamos fortes para alcançarmos a nossa salvação. Esse é o propósito. E o Senhor também fala que não temos tempo, muitas vezes podemos falar, não temos tempo para Deus. Não tenho tempo para poder cuidar da comunidade. Já perceberam, amados, o quanto o príncipe das trevas entrou no nosso meio? E vou dar um exemplo muito simples. Pensamos alguns anos atrás, quando falávamos em fazer uma limpeza na comunidade. O que acontecia? Éramos convocados e tínhamos ali 50% da comunidade. Hoje, qual é a situação? Exatamente a oposta. Então, nós já não temos tempo para
para a comunidade, já não temos tempo para fazer as nossas orações, já não temos tempo para poder ouvir um serviço divino. Então nós estamos suscetíveis a estarmos nos espalhando. E é esse o trabalho que o príncipe das trevas quer fazer em nós, quer destruir a comunhão da comunidade, de cada irmão, a comunhão com os servos. E nós não podemos permitir isso. E nós temos as forças para isso. Nós temos as forças para não deixar com que ele possa destruir aquilo que já a duras penas foi construído desde os primórdios, desde o primeiro momento. Os discípulos, quando Cristo foi preso, eles se espalharam. E Cristo havia previsto isso. Como falei, o capítulo 13 em diante fala dos últimos momentos de Cristo. E um dos momentos foi quando ele chamou os seus discípulos e disse: convém que eu coma essa Páscoa com vocês. Qual era o sentido disto? Dele fazer aquela Páscoa com eles? Era fortalecer a comunhão entre os seus discípulos, para que eles pudessem continuar a levar a obra que Deus tinha colocado por sobre a terra através do seu Filho. E eles o fizeram ali. Então, eles também lutaram muito. Então, o que nós temos hoje, o que Deus oferece para nós hoje, o que nos dá hoje, a obra que temos hoje para caminharmos, ela vem desde esse momento, desde Cristo ali. Como foi dito no serviço divino de agradecimento, Cristo colocou a sua igreja para nos dar as possibilidades de podermos, então, ter a nossa salvação. Temos a possibilidade de edificar as nossas almas para podermos buscar a salvação. Ele fundou a sua igreja, instituiu os seus apóstolos, desde aquele tempo, e válido até para os dias de hoje. Não queremos, amados, também ignorar o Evangelho, porque quando fazemos isto, para podermos ter os nossos benefícios, outros benefícios, ignorar o Evangelho é abandonar o caminho que Deus tem instituído. Não queremos isto. Queremos buscar a ajuda. Queremos estar a ajuda no Senhor. Queremos estar fortalecidos com Ele. Queremos estar em comunhão com Ele. A ceia que o Senhor nos traz a cada serviço divino é para nós restaurarmos a comunhão com Ele. Simples assim. Então temos a palavra, temos o perdão dos pecados e temos a ceia para termos a possibilidade de comungar com Cristo. Temos a possibilidade de buscar a ajuda em Cristo. Quando o Senhor foi orar no Monte Getsemane, o que acontecia? Os seus discípulos foram com ele. Em dado momento, ele disse aos seus discípulos: fiquem aqui e oram para que não sejam tentados. E ele foi um pouco mais à frente. E ali ele se ajoelhou e começou a orar, com tanta intensidade que as suas gotas de suor se transformavam em sangue, em grandes gotas de sangue. E quando ele terminou a sua oração, que ele voltou, os seus discípulos, em vez de estar orando, estavam dormindo. Ali os seus discípulos haviam abandonado ele na hora mais difícil que ele precisava de suporte, de apoio. Nós não queremos abandonar. Nós queremos restaurar a comunhão, nós queremos restaurar a comunhão dentro da comunidade, estarmos juntos, o que podemos fazer, o que queremos fazer, o que vamos fazer para poder restaurar a comunhão na comunidade, para restaurar a nossa comunhão com Deus, para restaurar a nossa comunhão com os nossos servos. O que vamos fazer? O Senhor nos dá o caminho, é nós estarmos entrelaçados, uns com os outros, olhando e falando a mesma língua, olhando para o mesmo caminho, olhando para a mesma meta. Nós sabemos aonde nós queremos chegar. E sabemos e conhecemos o caminho que devemos tomar para poder chegar na nossa meta. Mas o Senhor não disse que seria um caminho tranquilo. O Senhor fala que aqueles que confiassem nele, que pregassem o seu evangelho, aquele que professasse a sua fé em Cristo,
sofreria tentações. Isso não quer dizer que nós vamos sofrer pela nossa fé, não é nada disso. Mas nós estamos, sim, à mercê do príncipe das trevas, mas estamos protegidos por nosso Senhor Jesus Cristo, estamos protegidos pelos seus mandamentos, embalizados nesses mandamentos para podermos andar corretamente e não à mercê daquele que quer nos atrair para aquilo que não é bom. Me responda uma pergunta, amados. Qual foi a promessa que o príncipe das trevas pôde fazer para o ser humano, para o futuro? Até onde eu saiba, não há. Ele só quer espalhar. Por que ele perdeu a comunhão com Deus? Por que ele deixou? Por que ele foi expulso? Porque ele foi contra aquilo que Deus pregava. Ele não aceitou. Então, por um mero capricho, ele faz o quê? Ele quer fazer este trabalho de espalhar. Esse é o trabalho dele, espalhar. Nem promessa sequer ele tem, e ainda bem que ele não tem. Mas vamos para o contraponto. O que é que Deus te promete? O que é que Cristo prometeu? Deus te promete que, se você ficar fiel a Ele, você vai sentar num trono ao seu lado. E para poder chegar nesse trono, precisamos estar fiéis a Cristo, porque é Ele que diz que voltaria para poder buscar a todos que estão se preparando. Então, que nós possamos buscar esse caminho. Então, Deus enviou a ajuda a nosso Senhor Jesus Cristo para que Ele pudesse vencer o Getsemane. Mandou ali um anjo para lhe dar forças. Está em Lucas, no capítulo 22. Deus enviou um homem, quando ele estava carregando a sua cruz para o Calvário. Deus enviou um homem para que pudesse ajudá-lo a carregar a cruz. Quando nós também temos as nossas cruzes e temos ela todos os dias, Deus também não nos dá a possibilidade de sermos ajudados a carregar a nossa cruz. Ele nos ajuda, Ele nos dá o suporte. E nós queremos isto, amados, para que nós possamos ter o crescimento espiritual adequado e necessário. Temos uma promessa de salvação e queremos alcançar esta promessa. Então, olhemos, amados, o príncipe das trevas, ele quer espalhar. Nosso Senhor Jesus Cristo quer nos unir, quer trazermos a comunhão. O príncipe das trevas não tem amor por cada um de nós. Deus ama a sua criação. E nós somos a primícia da criação de Deus. E queremos, sim, usufruir desse amor que Deus tem para com cada um de nós. E queremos, sim, crescer nesse amor, crescer nesse trabalho, para que nós possamos, então, estarmos junto com o Senhor. Então, olhemos o que o Senhor Jesus faz para nós. Nos ajuda a podermos nos manter fiel em todos os momentos da nossa vida. Em todas as tentações, Ele nos dá as forças para podermos, primeiro, reconhecer quando estamos sendo tentados e aquilo que não é de Deus. E depois Ele vem e nos dá o conforto também para que nós possamos seguir o caminho que Ele tem instaurado e colocado para nós. Ele nos alerta de tudo aquilo que o príncipe das trevas quer fazer, da onde ele quer nos prejudicar, da onde ele quer nos desviar do caminho. Amados, vamos sim ficar na união, vamos sim ficar na comunhão, vamos sim buscar a comunhão dentro da comunidade, vamos sim olhar novamente para a comunidade e ver o porquê que nós estamos nos escondendo muitas vezes atrás das nossas desculpas. Eu não tenho tempo para poder ir ali, eu não tenho tempo para ir à igreja, eu não tenho tempo para fazer isso, eu não tenho tempo para fazer aquilo. O tempo é o nosso bem preciosíssimo que Deus tem colocado para nós. Então, se é um tempo precioso, se é um bem precioso, então vamos oferendá-lo a Deus, uma parte desse tempo. Também no serviço divino de agradecimento falávamos
não sermos escravos do nosso tempo, mas nós compartilharmos o nosso tempo. Que nós possamos buscar no Senhor toda a ajuda que precisamos para nos manter na fé, mantermos na comunhão, mantermos-nos unidos por um bem maior, por um propósito maior. No dia da vinda do Senhor, queremos estar prontos. Temos os nossos apóstolos para podermos ouvi-los e sermos ensinados por eles. Lembram-se da passagem do homem rico e o pobre Lázaro? O que o homem rico disse a Abraão quando ele chegou na outra margem? Me deixa ir aos meus familiares para poder orientá-los o que eles devem fazer, porque ele estava sofrendo ali. E o que Abraão disse a ele? Não, eles precisam ouvir os profetas. Nos dias de hoje nós não temos os profetas, mas nós temos os apóstolos. Então vamos ouvir os nossos apóstolos, aqueles que nos guiam através dos ensinamentos, que nos traz a doutrina de Cristo, que nos traz o amor de Cristo, que nos ensina que o evangelho que nós professamos, a doutrina que nós professamos é pura, porque é colocada por Cristo, e não vamos interpretar o evangelho segundo nos convém. Não, vamos interpretar o evangelho segundo é a direção que Cristo nos dá. Fiquemos nesta comunhão, amados. Não deixemos, em hipótese alguma, que o príncipe das trevas venha querer nos espalhar. Amém. Hoje me acompanha o amado pastor Jorge. Conseguimos tirar ele da técnica. E então assim ele pode agora dizer o que tem em seu coração. Um hino, por favor. Amados irmãos, ouvia aquilo que o Espírito Santo manifestava através do nosso apóstolo Bonatti e imaginava ali como os discípulos naquele tempo estavam sendo preparados para aquilo que havia de vir. Cristo sabia todas as coisas, Ele sabe todas as coisas que vai acontecer. Ele é Deus, Ele é onisciente, onipresente. Ele sabia que eles iriam se dispersar, eles sabiam que eles iriam ter medo, ele sabia que eles, ao souberem que Ele foi morto na cruz, eles iriam temer, iriam se esconder, sabia que muitos iriam negar. E por que Ele permitiu? Porque é a forma como Deus nos prepara. Ele permite muitas coisas para que nós possamos ser treinados para isso, para enfrentar circunstâncias, aprender também, como o apóstolo orientou, se afastar do inimigo, dispersar do inimigo, entender aquilo que não vem de Deus. Então, muitas vezes, Ele permite e está nos treinando para isso. E vemos que os discípulos foram treinados ali. Pedro negou Cristo. Os discípulos do caminho de Emaús se afastavam ali porque via que o mestre havia sido morto. Todos aqueles que acompanhavam ele também dispersaram, ficaram com medo, se esconderam. E hoje é semelhante. Nós somos cristãos, professamos a fé em Cristo, mas em certas circunstâncias nós também negamos, nós tememos,
nós dispersamos. E nós recebemos a orientação na doutrina dos apóstolos para isso, para mantermos a união, mantermos-nos unidos, para que possamos enfrentar essas lutas que aparecem, que surgem, esses desafios que são colocados pelo inimigo. Como o apóstolo mencionou, exatamente nos momentos mais difíceis é que ele se manifesta, porque ele sabe a fragilidade da alma. Ele tem uma experiência de 5.000 anos. Então ele sabe quando a alma está enfraquecida, ele sabe quando a alma está na dúvida e ele age. E aí o irmão se afasta da igreja porque ouviu uma palavra, porque um irmão no banco falou isso, ou porque o outro falou aquilo. Se pensarmos racionalmente, vamos ver que é tudo bobagem. Mas essa bobagem torna-se algo gigante, grandioso, porque motivo suficiente para sair da casa de Deus, para se afastar da fé, para não ouvir os apóstolos, para não ouvir os servos. Nós temos que entender os ensinamentos de Cristo, somos treinados, preparados e temos que nos esforçar nisso para vencer o mal. E vencemos o mal quando nós ouvimos aquilo que vem de Deus, a palavra de Deus, ouvimos os ensinamentos, quando nós entendemos exatamente o que Deus determina, o que Deus quer para nós. E Ele quer sempre o melhor. Ele nos fortalece e nos ajuda sempre. Mas temos a doutrina, Cristo não nos deixou só, nos deixou a doutrina, nos deixou os apóstolos para nos ensinar, nos orientar. Então nós temos um norte, nós podemos seguir esse norte. Que nós possamos ter mais em consideração, termos mais em elevada estima aquilo que vem de Deus do que as coisas à nossa volta. Porque todas essas coisas ficarão por aqui. E muitas vezes as pessoas se prendem muito na sua razão. Certa vez ouvi uma frase que se aplica muito bem. Você quer ter razão ou você quer ser feliz? As duas coisas não podem existir. Não. Você é obrigado a deixar sua razão de lado, perdoar, aceitar aquilo que muitas vezes lhe faça para ser feliz, para manter a união, para manter o time unido. Então, temos que trocar a nossa razão por aquilo que é maior. E assim nós vencemos também o inimigo, perdoando e fazendo aquilo que é a vontade do Senhor. Amém. Ter razão ou ser feliz? Creio que todos nós poderíamos optar por ser feliz, porque ser feliz é estar com o Senhor, ser feliz é estar com a sua obra, ser feliz já temos uma grande felicidade porque temos os sacramentos que nosso Senhor Jesus Cristo instituiu. Quando recebemos o dom do Espírito Santo, o apóstolo colocou a mão nas nossas cabeças e disse que com aquele ato, o fiel Deus nos dá a garantia da glória eterna. Amados, é uma frase que nós não podemos esquecer. Ele nos dá essa garantia. E para que nós possamos alcançar essa glória eterna, então temos que fazer um trabalho. Ele não disse também, dentro deste ato, que ele não fala uma outra frase dizendo, fica tranquilo que eu vou conceder tudo para você. Não, nós temos que lutar por um bem muito maior,
que é viver na eternidade com Deus, é viver a comunhão eterna com Deus. Ele nos dá todo o ensinamento necessário. Imagine, nós temos quantos anos de evangelho? A partir de Cristo nós temos 2000 anos de evangelho de Cristo. Depois nós temos o Velho Testamento, onde passaram por ali os reis, os profetas, tudo amando de Deus, fazendo todo o trabalho amando de Deus. O que nos falta ainda, amados, para que definitivamente nós mergulhemos nessa obra de coração total, de entrega, para que nós possamos nos sentir cada vez mais fortalecidos na fé, nesta comunhão, em tudo que é necessário para nós. O que nós precisamos? O que nos falta? Nós precisamos estar atento àquilo que nós estamos fazendo para a nossa edificação espiritual. Nós precisamos estar atentos a isto. Só reafirmando aquilo que falei um pouquinho antes do pastor Jorge ocupar o altar. Atos, capítulo 2, versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. E nas orações. Orarmos uns pelos outros, ajudarmos-nos uns aos outros, olharmos para a congregação e tomarmos a congregação para nós. Não é a casa de Deus? Não somos filhos de Deus? Então é a nossa casa. Para que possamos fazer o melhor. Queremos sim viver esta comunhão, queremos sim receber a ajuda de Deus, ser fortalecidos. Queremos sim que Ele possa nos alertar de quando o príncipe das trevas quer nos tirar do caminho. Cuidemos, amados. Cuidemos para que nós possamos deixar a razão de lado e termos a alegria que o Senhor nos oferece. E para termos essa alegria, começa também com o nosso arrependimento. Começa nós reconhecendo o que nós erramos, aonde nós falhamos, o que temos que fazer novamente para restabelecer a nossa comunhão com o Senhor. Então, enquanto é tocado o hino de arrependimento, amados, vamos fazer uma reflexão do que é que temos que mudar para podermos ficar na comunhão com o Senhor e na comunhão eterna com Deus. Amém. Amados, de pé, vamos orar a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder,
e a glória para sempre. Amém. Agora anuncio a todos a alegre mensagem. Pelo sacrifício único de nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus vivo, os vossos pecados vos são perdoados, e a paz do ressuscitado pouse sobre vossos corações. Amém. Deus Pai Todo-Poderoso e cheio de amor, novamente nos apresentamos ante a Tua face, ante o Teu altar, agradecidos, Pai, pela Tua palavra, pelo perdão dos nossos pecados, pelas forças que nos coloca e os ensinamentos que nos dá. Ajuda-nos, Pai, ajuda-nos a nos desviar dos maus feitos do inimigo, ajuda-nos a termos a comunhão plena, ajuda-nos, Senhor, a podermos olhar para a comunidade como uma joia e podermos cuidar da comunidade em tudo que é necessário. Ajuda-nos, Senhor, a cuidar também das nossas crianças, para que possam também ter a edificação necessária espiritualmente, para que possam, então, manter-se na fé, na fieldade, até o dia da vinda do Teu Filho amado. Abençoa, Senhor, a cada um dos Teus servos, proteja e guarde a todos. Olhe especialmente por aqueles servos que estão enfermos, dê as condições para que tenham um pronto restabelecimento. Senhor, abençoe a cada um dos Teus filhos nas suas lutas diárias, nas suas enfermidades, na sua falta de consolo. Ajuda, Senhor, seja o confortador de cada um. Abençoa, Senhor, e ajude aqueles que estão enlutados, proteja e guarde-os. Olha, Pai amado, também para que possamos estar sempre agradecidos, dá-nos sempre as condições para poder ter o reconhecimento do caminho que Tu tens colocado para podermos seguir. Pai querido, olha por aqueles que estão desempregados, ajude-os naquilo que é necessário, abra as portas para que possam ter um trabalho e ganhar o seu pão de cada dia, para que haja o pão em cada mesa. Senhor, abençoe aqueles que têm se apartado da Tua obra. Faça com que possam sentir que oramos por eles, Pai. Toque os seus corações, coloque a saudade dentro desses corações e que possam retornar. Ajude-os naquilo que é preciso. Pai querido, olha também para as oferendas que Teus filhos têm sempre separado para poder colocar à disposição da Tua obra. São oferendas de agradecimento. Abençoe essas oferendas, as mãos que têm oferendado, abençoe os lares que têm oferendado. Abençoe a cada um também que faz as suas oferendas de amor. Muitos trabalhos são realizados na Tua obra e certamente não conhecemos todos, mas Tu sabes todos. Abençoa também essas oferendas de amor, Senhor. Conceda sempre a Tua paz a cada um dos Teus filhos. Abençoe a cada lar e coloque a Tua paz dentro desses lares. Pai querido e amado, abençoe nosso apóstolo de distrito, que é o nosso condutor, abençoe o nosso apóstolo maior, o apostolado como um todo por sobre a terra, que Tu tens instituído. Dê a sabedoria para que possa conduzir o Teu povo, e unidos e juntos, em comunhão, no dia da vinda do Teu Filho, possamos então adentrar a este lugar que Tu tens preparado. Abençoa-nos em tudo que é preciso, Pai. Dá-nos por graça e pela Tua santa vontade. Isto te rogamos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Teu Filho amado, que ativa no ministério de graça e de apostolado. Amém. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a consoladora união com o Espírito Santo, seja e permaneça com todos vós. Amém. Amados irmãos, uma alegria poder então ter compartilhado esta hora com vocês, e o apóstolo do distrito envia lembranças e ele coloca sempre, olha, das minhas lembranças e o coração para toda a comunidade. Então fica aqui as lembranças do apóstolo do distrito também para todos. Alguma coisa mais, amado pastor? Um abençoado domingo a todos e até sempre.